Graças a Deus por estar na presença do Senhor e o Senhor nos permitir mais um dia, conforme a última mensagem. Graças a Deus porque temos mais um dia para vencer, graças a Deus. E amanhã Ele vai preparar vitória para nós também. Eu quero falar hoje a todos vocês que estão tirando um tempinho para ouvir a palavra. Eu sei que às vezes não sou muito gentil naquilo que falo ou que transmito, mas não esqueça, a gente quando gosta das pessoas não só as elogia, não, a gente chama atenção também para que lhe faça bem, para que se desperte. A gente tenta despertar as pessoas para que ela enxergue alguma coisa que às vezes parece que está obscuro na sua visão. Eu quero falar hoje sobre as marcas do verdadeiro discípulo. Ou por que não dizer as marcas de um verdadeiro cristão para os dias de hoje? Parece que tudo hoje tem uma marca, né? Você tem a sua identificação, tudo que você tem está no seu nome, que define a quem pertence. Quando você se casa, há um documento que diz que agora vocês pertencem um ao outro. O homem pertence à mulher e a mulher pertence ao homem e tornam-se uma só pessoa. Os seus filhos recebem também uma informação delicadíssima, que é o seu nome, é a sua marca. Isso é bom, porque ele vai aprender com você e vai ser você amanhã. Essa é a verdade. Ele vai copiar o pai, vai copiar a mãe e vai viver conforme aquilo que você passou para eles. E o texto bíblico de hoje é João capítulo 8, Evangelho, verso 31. Onde diz: Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Jesus ele sempre foi direto. O grande problema é que as pessoas têm uma certa dificuldade para olhar para as Escrituras e até mesmo para os Evangelhos, que são só 4. E não são tão grandes assim para ser examinado, mas poucas pessoas se voltam para ele. Eles têm dificuldades para se dedicar à leitura bíblica e entender o que realmente ela diz. Infelizmente, nós nos consideramos discípulos de Jesus. Nos consideramos. Por isso que eu estou dizendo infelizmente. Eu queria dizer, felizmente somos discípulos de Jesus. Mas quantos de nós de verdade somos discípulos de Jesus? Quantos nós podemos considerar que permanecemos na palavra do Senhor, nos Evangelhos, naquilo que Ele disse? Quantos de nós podemos realmente manifestar com segurança que eu permaneço na palavra de Deus e sou verdadeiramente um discípulo de Cristo? Sou um seguidor de Jesus. Meus queridos, sempre houve e sempre haverá falsos discípulos que levam uma vida aparentemente piedosa, mas não amam a Deus. Jesus esteve aqui quando foi muito interrogado por pessoas a respeito das leis cerimoniais. Ele disse: Um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Olha o que você faz para o outro, pensa se você faria contra você ou para você. É como se lê em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios valorosos de ouro e prata, mas há também de madeira e barro. Alguns para honra e outros, porém, para desonra. Note que as palavras de Jesus ensinam o sermão a sermos discípulos verdadeiros, genuínos e sinceros. Em todos os momentos, Jesus não ensina ninguém a ser violento, ninguém a ser pagão, ninguém a deixar de crer em nada, em absoluto. Ele ensina a sermos discípulos verdadeiros, genuínos e sinceros. Há um pré-requisito para isto, que é: se vocês permanecerem firmes na minha palavra.
Meus queridos, Cristo é Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele não quer o nosso mal, Ele é o nosso Criador. Olha bem. A própria Bíblia diz que Ele era antes de todos nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O significado da palavra verbo é palavra. Olha bem, firme naquilo que Ele veio nos ensinar. Quando lemos o contexto, chama a atenção que Jesus está condenando os religiosos. A religiosidade tradicional, aquela fantasia, aquela coisa mecânica, aquela coisa madorrenta. Os fariseus não é um discípulo real, nunca foram. A marca de um verdadeiro seguidor de Jesus é ter convicção de seu pecado e culpa. O que não se aplica aos fariseus, que confessavam a sua religiosidade de boa reputação. Peraí, vamos parar com isso. Jesus reprovou todo o comportamento farisaico, todo o comportamento dos fariseus. A segunda marca do verdadeiro cristão é que ele faz a vontade do seu Senhor. Tem um sermão muito antigo com o tema Os Marcados. E eu falo sobre a marca do cristão. A marca do cristão é diferente. Ele é marcado pelo Espírito Santo de Deus. O seu comportamento é diferente. Ele não julga ninguém avaliando. Ele ama e ora. O Senhor conhece esta vontade e a executa. No versículo 29, Jesus diz que Ele faz sempre o que lhe agrada. Isto é, o que agrada ao Pai. Há uma enorme diferença entre conhecer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. O verdadeiro seguidor de Jesus obedece à vontade de seu Senhor. A terceira marca é que ele fica firme na palavra de Deus. O começo entusiasmado é fácil. E quase todo mundo está disposto a isso, mas aguentar até o fim, perseverar e ficar firme, mesmo quando as coisas não nos agradam, é raro. O verdadeiro discípulo permanece nas palavras de Jesus. Isto é, persevera independentemente das circunstâncias. Este é o segredo do discípulo abençoado. Ele não fica parecendo aquele macaquinho que fica pulando de galho em galho. Você está pensando que as coisas, ou igrejas, pontos religiosos são diferentes uns dos outros? Não são nada. Todos têm as mesmas crises, as mesmas dificuldades, porque o maligno ataca todos aqueles que se dizem servos de Deus e que querem servir a Deus com vontade e com seriedade. Agora, se não tiver nada, está tudo certinho, cuidado, tem alguma coisa errada, porque se não tem nada, está tudo lindo, maravilhoso, está de acordo, como diz o popular, está do jeito que o diabo gosta. Por isso, alerta, fique atento, procure Deus e guarde no seu coração. Tenha um bom dia e pense nisto.